Êxodo capítulo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Yahvé, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo, para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entretanto, os feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: Por que ontem e hoje não acabaste de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que trata assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam fazer tijolos? Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. Ide, pois, imediatamente, e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantia de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornaste odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. A oração de Moisés por Israel. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhes falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Êxodo capítulo 6. Deus responde à oração de Moisés. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui conhecido.
Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos fará sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai, dize ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho uma língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. A genealogia de Moisés e Arão. Eis o chefe das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. As filhas de Corá foram Assi, Elcana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: Fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Deus manda Moisés falar de novo. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahvé. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade, como pois me ouvirá o faraó? Êxodo capítulo 7. Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo,
os israelitas com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando intimaram o faraó. O cajado de Arão vira serpente. Então Yahvé orienta Moisés e Arão. Se o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão, toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito. Reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. A primeira praga, sangue. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível. Ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã. Eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio, com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo.